no site do Senac, ela já está aqui, ó. Go Live, só uma confirmar se já ficou aqui. Esse Go Live, aí a gente já começa a live de hoje para falar de assuntos extremamente importantes, com duas lendas, né? Coisa, né? Já ele aparece aqui que vai começar a publicar. Vai que aparecer aqui eu já começa já, tá bom? Aqui. Vamos começar essa live aqui hoje, do dia 29 de julho. Já começou a live. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui. Deixa eu tirar fora aqui. Aí. Começando a live aqui hoje. Mais uma live do pessoal da informática. A gente vai começar a falar hoje de bastante coisa importante. Vamos entrando aí na live já para a gente começar a falar. Hoje a gente vai falar de uma coisa super bacana. Eu até me preparei. Ó, vamos falar de invasão hacker. Tudo que acontece na internet. Tudo que pode acontecer na internet. Vou estar falando com duas pessoas aí que invadem micros e consertam micro também, né? Mas eu vou mostrar dois profissionais da cidade de Ribeirão Preto que trabalham com a gente, que falam sobre segurança de redes e como vão dimensionar esse hardware dessas redes aí. Boa noite aí pro pessoal que está chegando, tá vendo aí a gente aqui, ó. Eu tava com a máscara aqui, ó. Eu tô cheio de pelo aqui, ó. Já volta aqui já com a máscara já. Tá aqui do lado. Gente, aqui já deu boa noite aqui, ó. A Inês já deu boa noite, já tá acompanhando. Guilherme Nonino já chegou na área aqui. A Érica já deu um oi pra gente aqui já. Dá um oi pra Érica. Oi, Érica. Tudo bem? Tudo bem? Vou falar com esses dois profissionais de Ribeirão Preto, Vanderlei Leal e Bruno Dias. Antes de começar essa live, já vou dar uma apresentadinha. Quem são esses caras? Deixa eu pegar minha colinha aqui para mim falar para vocês quem são esses profissionais e o que a gente vai estar falando hoje. Aqui do lado meu aqui, não sei como que fica para vocês, do lado direito ou lado esquerdo, tá o Vanderlei Aparecido Leal. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Vendo? Ele é mais novo que eu, porque eu sou formado em processamento de dados, já é mais antigo. Ele é pós-graduado em desenvolvimento mobile, então ele sabe fazer o desenvolvimento mobile, isso é super legal, está super na moda hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Ele é graduado em pedagogia. Hoje o Vanderlei, ele é docente do Senac de Ribeirão Preto, nos cursos livres e técnicos de informática. Do outro lado, dá um oi aí, Vanderlei, dá um oi, só para o pessoal saber quem que é o Vanderlei aí, ó. Aí, Vanderlei está no meio aqui da nossa live aqui hoje, está no meio aqui. E lá na ponta está lá meu outro amigo também e instrutor, Bruno Campos Dias. Ele é formado em análise de sistemas e ele é pós-graduando em docência, está se formando para ficar mais craque nessa parte de docência. E ele me passou outras certificações de segurança e hackers também que ele tem também. Ele vai falar um pouquinho dessa parte. Ele é um meio hacker aí que a gente conhece aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já estou aqui preparado já para o cara já, ó. Vamos falar com esses dois profissionais. Antes de começar, a Michele já apareceu na nossa live aqui, já deu. Oi, Michele. Michele é a que ajuda a gente a fazer tudo aqui, ó. Michele todo dia tá ligado com a gente aqui, ó. Antes de começar essa live, eu ia começar a falar com esses dois profissionais. Eu vou dar aquele recadinho básico que eu dou sempre para todo mundo quando a gente começa as lives. Nossa, aqui, nessa sessão da internet. Eu vou falar muito do que agora a gente está vivendo esse período de pandemia. E eu sempre gosto de enfatizar que estamos vivendo um período único na nossa vida. Talvez, espero que seja um único mesmo. Eu quero que vocês se cuidem, mantenha o distanciamento social, cuidem-se, álcool gel, sempre tá higienizando as mãos, se possível máscaras, para vocês, quando forem sair, se precisar sair, usem máscaras também, isso é importante. Então, gosto de sempre estar falando isso, para o pessoal se cuidar, e isso passar logo, e logo, logo a gente voltar a ter um normal mais aceitável do que esse normal que a gente está vivendo hoje, tá? Gosto de falar isso para a gente poder estar mais tranquilo. Para falar hoje com esse pessoal de hardware, o tema da nossa live hoje é bem específico, vai falar sobre segurança,
como controlar a segurança de dados da empresa e o hardware também. Nesse período de pandemia, a gente está vivendo alguma das coisas que o profissional, o funcionário foi para casa prestar muito serviço para a empresa em home office, e eles, por ser ou grupo de risco, ou por não juntar muita gente na empresa, eles criaram esse home office. E como trabalhar com esse home office? Eu já vou começar nessa comecinho já da live, eu já vou soltar para os caras ajudar a gente aqui a responder isso. E eu vou aproveitar e vou falar com o Vanderlei, e eu vou falar para o Vanderlei como que é esse profissional, Vanderlei, que está em casa agora e ele vai cuidar desse hardware para atender. Como que é esse dimensionamento de hardware que esse profissional tem que ter hoje para poder prestar um bom serviço? Falando apenas de hardware, por enquanto. Você pode ajudar eu nessa pergunta, Wander? Boa noite. Primeiramente, obrigado, Du, pelo convite, né? E ao Senac Ribeirão Preto por essa oportunidade de estar aqui. E sendo bem específico, né? Para hardware hoje, no trabalho remoto, você necessita de um computador razoável. Eu vou dimensionar um hardware aqui, básico para você trabalhar em casa, suposição, tá? Um aplicativo da empresa e um aplicativo de escritório, um Office, um Excel, um PowerPoint, um Outlook, né? Para você poder trabalhar ao mínimo confortavelmente. Você vai precisar de pelo menos um i5, tá? Com uns 4 GB de memória, para poder rodar um Windows suavemente, né? E poder rodar o pacote Office de boa, mais o aplicativo de escritório. Às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, não está um pouquinho alto? Não, não é. É que quando você está trabalhando com o aplicativo, você não vê, mas você abre vários ao mesmo tempo. E eles estão usando os recursos do seu computador. Eles estão usando teu disco rígido, eles estão usando tua memória, estão usando teu processador, e eles necessitam disso daí para poder trabalhar suavemente. Fora isso, é uma sugestão, que você coloque nem que seja um notebook, mas na rede cabeada, que você possa usar a sua rede cabeada para poder trabalhar com fluência. A Wi-Fi dá algumas interferências, e parece piada, né? Mas eu já vi vizinho derrubar a rede do cara com aqueles telefones sem fio, de 2.4G. Tá, o cara atendeu o telefone e derrubou a rede do cara na casa dele, ele trabalhando. Ele ficou todo desesperado, né? Ligou, perguntou o que podia fazer, não sei o que mais. Falei, cara, tem que ver o que tá acontecendo. Aí depois que eu descobri que era o telefone do vizinho. Mas isso daí é um tipo de coisa que acontece. E com o trabalho remoto, o ideal também é que a pessoa tenha uma internet razoável para poder trabalhar. É legal essa parte que você falou, é bacana, do hardware também. Eu lembrei aqui que você falou, aí eu vi que eu estava com 10 abas abertas do Chrome, que eu estou conversando com vocês, a gente está fazendo aqui a abertura da live, eu comecei a fechar tudo, fiquei com medo aqui. Comecei a fechar. E, opa, estou nesse esquema. E um negócio que é bacana, você falou disso, mas também acho que agora tem que ter a webcam também, né? Porque agora live e reunião remota agora, todo dia tem 2, né? Então, aquele negócio, eu falei de um hardware básico para você apenas trabalhar, né? Mas para você participar realmente, hoje em dia é necessário você ter uma webcam, ou a webcam do próprio notebook, você usar. O ideal é que você não use, mesmo quem tem notebook que já tem o microfone, o alto-falante, tudo, o ideal é que você consiga um foninho. Por quê? Por causa de som externo, né? Você fazer barulho na casa. E às vezes você está conversando de alguma coisa que é da empresa, né? Alguma coisa que é particular, as pessoas em volta estão ouvindo, tem alguém passando no corredor, às vezes você está com visita. Acontece, né? Sim. E o microfone perto aqui da boca facilita para não pegar som do ambiente. Tá? É o carro do gás passando na rua, é o vizinho soltando rojão, é o cachorro latindo no fundo do quintal. O titanzeiro então passando. Você tem o equipamento mais próximo de você, né? E ter esse... É legal, eu vou enganchar esse que você falou, Vanderlei. Antes, eu gostei do que você falou, porque tem um negócio. O cara está acessando, você falou aí, ele está acessando o mínimo de coisas, mas a gente não falou que ele está acessando nada da empresa ainda, né? Não, ainda não. É que nem você falou. Você estava aí com um punhado de coisa aberta aí no Sistray ali embaixo. Sei.
Tudo isso aí comendo memória do seu computador, comendo processamento, utilizando HD, e fora o aplicativo da própria empresa, tá? Explica isso para a gente, que aplicativos que às vezes carregam muita coisa, e eu vou fazer esse pulo, que eu quero chamar o Bruno nessa conversa. Mas essa parte do hardware da empresa, isso é legal. Então, o hardware que eu discriminei agora há pouco, né? Você tendo um i5, você tendo 4 GB de memória, você tendo um HDzinho aí, não falando de SSD, um HD normal mesmo, de 1 tera para ter espaço, você já tem aí um equipamento bom para fazer esse tipo de trabalho. Lembrando, eu não estou falando ainda das reuniões remotas. As reuniões remotas, o ideal é eu fecho tudo e abro o programa de reunião. Geralmente, eles consomem muito do seu computador. Tá? Eles consomem da placa de vídeo, eles consomem da sua banda de internet, eles consomem do seu processamento, porque ficar jogando imagem, assim, do jeito que a gente está fazendo aqui, ó, usa muita rede, usa muito da sua internet, usa da sua placa de vídeo muito e consome memória e processamento do seu computador. Tá? Isso daí, o funcionamento dele vai lá em cima, assim, ó, né, em termos de funcionamento de máquina. Eu trabalho com aquela basezinha que é resfriada, até que eu liguei uma USB para dar um gásinho. Porque depois a gente vai. Eu vou voltar, não sei o que era uma outra pergunta que eu vou falar, que o meu caso é bem específico até. Aproveitando esse gancho que o Vanderlei falou do software da empresa, o Bruno, me fala um pouco desse software da empresa, porque o cara está em casa, lá no home office, com o computador. Estou dizendo que está nesse computador razoável. E ele está acessando o programa da empresa. Que segurança que esse programa da empresa tem, que esse cara está usando, acessando para conversar com os clientes? Dá essa puxada para a gente ir. Quero dizer primeiro boa noite a todos aí, né, que estão acompanhando nós aqui. Boa noite, Edu, boa noite, Vanderlei. Bom, achei muito interessante o que o Vanderlei falou, e até aí pegando o gancho do que ele falou, né? Hoje as pessoas acham que apenas um pequeno antivírus vai estar dando conta daquilo que é o básico, né? E assim, nessa pandemia, o termo home office se encontra cada dia mais presente no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala do home office, desse acesso ao sistema da empresa, né, o que a gente precisa ter o mínimo no nosso computador de segurança? Não é só um antivírus. É também, por exemplo, um programinha de firewall que a gente possa ter lá no nosso computador para estar nos protegendo, né? Utilizar de senhas seguras. Não é aquela senha lá que a gente usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, teste 1, 2, 3... o número da nossa casa. Admin? 1, 2, 3? Teste, né? E, enfim, como o Vanderlei falou aí mesmo, pode acontecer situações em que a gente cai a conexão durante as reuniões, ou mesmo quando você vai acessar o sistema da empresa, cai essa conexão. Então, é importante o hardware, a disponibilidade. Quando a gente está falando de disponibilidade de hardware, também entra em segurança, tá? Por quê? Porque se eu tenho um hardware disponível, eu não tenho a quebra do que a gente chama de integridade dentro da segurança, tá? Que é tornar os dados que eu vou enviar para a empresa, para o servidor, por exemplo, ou para a nuvem, íntegros e confiáveis também, tá? Então, se você tem disponibilidade de uma internet boa, de um computador legal, tá? Isso também faz parte da segurança, por incrível que pareça. Não é só o pequeno antivírus lá que você deve ter, tá? Toda essa escalabilidade de hardware que o Vanderlei acabou de falar também é válido para a segurança da informação. Ah, legal, isso aí é importante. Quer completar alguma coisa, Vanderlei? Não, eu queria aproveitar esse ganchinho que ele deu aí da parte de hardware para segurança, né? E assim, o hardware para segurança, ele é um pouquinho mais puxado, né? Ele é um pouquinho mais cheio de tererê, que a gente fala, né? Ele tem itens a mais, ele tem softwares que às vezes rodam pesadamente para fazer escaneamento de disco, para fazer escaneamento de rede, para checar toda uma área, né? Assim, você passa dele para frente, ele vira um filtro.
tá? Ele vira uma máquina que ela vai estar filtrando todo o conteúdo que você vai estar jogando para dentro da sua rede e vai estar trazendo para assim, olha, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui eu descarto, isso aqui eu uso, tá? Então, o hardware para gerenciamento de rede, ele já é um servidor. Ele não é uma maquininha que qualquer um sai mexendo, ele não é uma maquininha que uma pessoa sem qualificação põe a mão, tá? Eu não estou falando daquela máquina que a pessoa tem na casa dela para poder acessar a internet, ver o Facebook, ver a notícia no site lá, ver o que está acontecendo na pandemia, tá? É uma coisa um pouquinho mais rebuscada, ela precisa de uma formação um pouquinho mais técnica, né? E que nem você falou da especificação do hardware, a gente trabalha muito, a gente estuda muito para poder aprender a fazer isso daí, tá? É que nem eu falei, você pediu para mim um hardware que uma pessoa vai trabalhar em casa na pandemia. É diferente, por exemplo, do hardware que eu trabalho na minha casa para desenvolvimento e que você trabalha na sua para trabalhar com 3D, com edição de vídeo, para trabalhar com edição de imagem. É diferente do hardware que o Bruno usa para poder fazer teste de software, para poder fazer teste de invasão. Essa é a pergunta que eu queria falar para você. Qual é a grande diferença de hardwares para cada profissional? Você consegue me separar isso de... não vou falar em dinheiro, em custo e nem de marca, mas mais ou menos quem tem que ter SSD, quem não tem que ter SSD e quem tem que ter uma marca mais robusta, com mais segurança. Dá para dar umas 3 versões, assim, só para ter uma ideia? Eu vou fazer o seguinte, então eu vou pegar a gente aqui como exemplo. Perfeito? Eu vou falar assim, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento, tá? Ou seja, eu vou trabalhar com programas para desenvolvimento desktop, eu vou trabalhar com servidores de banco de dados, eu vou trabalhar com desenvolvimento web, desenvolvimento desk, vou trabalhar com servidor na nuvem, tá? Então, para mim, é interessante o SSD, tá? Para poder fazer esse trâmite de arquivos, essas coisas todas. Eu não preciso de muita placa de vídeo, mas eu necessito de processamento maior, eu preciso de memória maior, tá? Eu posso ter uma placa de vídeo melhor para ajudar na minha visualização? Posso. Outra coisa que o setup de uma pessoa que trabalha em casa tem que ter, sempre, um teclado físico, um mouse e um monitor à parte, se você for trabalhar com notebook, tá? Porque você trabalhar apenas com o teclado do notebook e o touchpad, você vai ficar com as mãos doendo, tá? É uma questão de ergonomia, tá? E o monitor do notebook, ele é bom para você visualizar coisa nele, mas para você trabalhar com ele 10 horas, 8 horas, 7 horas, ele é cansativo. Então, você tenha um monitor um pouco maior, onde você pode disponibilizar a imagem, e tenha um hardware físico, um teclado e um mouse. Vai te ajudar muito nessa parte de setup na sua casa, para qualquer área que você for mexer. Principalmente a tua, que é edição, né? Se você não tiver esse equipamento assim em volta, você fica louco. Agora, só para ajudar, me responde aí, que às vezes o pessoal que está entrando aqui é legal eu vou fazer uma pergunta de leigo total. O que é o tal do SSD? O SSD é o disco de estado sólido, que a gente costuma dizer, né? Solid State Disk. Eu falo que é o pendrive grande. Na verdade, ele é. Vamos traduzir em termos leigo. Ele é um pendrivão, né? Eu coloco ele no computador e eu tenho acesso ao disco em memória. Tá? Um HD normal, ele é físico. Ele é físico e ele é mecânico. Ou seja, eu tenho um disquinho lá dentro, esse disco é lido, né, em velocidade de RPMs, rotações por minuto mesmo, não tem nenhuma frescura nisso, tá? Então, nessa velocidade, ele perde leitura, tá? Ele é, como eu disse, ele é mecânico e ele vai ficando idoso, tá? E como tudo que vai ficando idoso, vai ficando mais lento, tá? O disco de estado sólido, ou o SSD, não. Ele acessa em memória. Ele acessa diretamente o arquivo na mesma velocidade que o seu computador acessa a memória dele. Então, a velocidade é muito maior. Para quem trabalha com vídeo, trabalha com 3D, trabalha com imagem, é um ganho, assim, perceptível. Tá? A diferença é brutal. Faz toda a diferença você ter. E também a placa de vídeo. Para quem trabalha nessa área, se você tiver, por exemplo, aquela placa conjugada, a placa on-board que a turma fala, ela usa a memória compartilhada do seu computador. Tá? A única coisa que ela tem dela é a GPU, que é o processador gráfico. Tá? Fora isso, toda a memória vem do seu PC para ela.
Então, você comprou uma máquina com 4 GB de memória, desses 4, 1 GB está indo para sua placa de vídeo. Então, você não tem 4 GB disponível para o sistema operacional, para os seus aplicativos e para o seu trabalho, principalmente. Já foi. Legal, boa resposta. Isso que é legal. A gente, às vezes o pessoal que está chegando aqui é leigo no assunto e está querendo comprar uma máquina, está querendo pegar uma máquina com segurança também. Nessa hora, eu vou chamar o Bruno para a conversa de novo, Bruno. Nessa hora, eu tendo um hardware com SSD, que eu vou dar essa integridade de informações que eu vou estar passando, porque esses protetores aí, como que chama esse programa, que eu não sei o nome, que vai fazer essa segurança, aí ele vai ler muito o HD, então ele vai ler muito o seu SSD. Dá uma resposta para mim, Bruno. Como assim, a sua pergunta foi? Eu vou precisar de um hardware mais pesado. Vai ser um SSD. E eu vou estar roubando as informações da empresa, vou estar acessando as informações da empresa. E esses programas que bloqueiam, esses firewalls, eu tenho que ter. Ele usa muita memória, ele usa bastante a minha máquina. Na questão do usuário ali, que é o usuário que a gente está falando, que é o mínimo, né? Ele não vai ter assim um grande impacto, tá? Mas para a empresa mesmo que vai ter um impacto. A empresa que está recebendo os dados, que está sendo acessada, aí sim, ela necessita que exista profissionais lá dentro, como, por exemplo, o administrador de redes, ou mesmo hoje, quando a gente fala aí dessa nova lei que está surgindo aí, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aí, o que acontece? Existem os DPOs, que são os encarregados de dados. E lá, essas pessoas, tá? Elas são responsáveis por esses dados pessoais seus e dados pessoais também de clientes, tá? Então, quando a gente fala isso, lá na empresa necessita realmente de uma estrutura maior. Então, o funcionário que trabalha lá, por exemplo, ele precisa saber de um firewall para bloquear o tráfego que existe, e hoje existe um tráfego muito maior, porque tem o tráfego, além do tráfego dos clientes, tem o tráfego também do funcionário que está fora da casa dele, acessando. Então, tem aquele usuário que não se protege de maneira nenhuma e entra de qualquer maneira lá, né? E também nós temos a questão aí dos IPS, que é o sistema de proteção de invasão, temos o IDS, que é o sistema de detecção de invasão, e temos também o proxy dentro da empresa, que é aquela questão lá, por que eu não consigo acessar o Facebook na empresa, né? O que está acontecendo? Muitas vezes é por causa dessa proteção dos dados da empresa, da rede da empresa. Então, na empresa, quando a gente fala da empresa, é necessário que haja profissionais que saibam tratar esses dados. Ah, legal, legal. Aí agora me caiu até eu lembrei até que a história de que o G1, a Netflix, todos diminuíram a proporção dos vídeos, até o YouTube, a proporção dos vídeos, porque quando deu a pandemia, todo mundo foi para Netflix, foi para YouTube, foi para assistir os vídeos, tudo. Eles diminuíram não era mais o 4K ou o Full HD que tinha, tudo caiu a proporção para poder ter esse fluxo maior de dados, né? Foi esse um dos... Eu lembrei agora. É esse que você falou, esse profissional lá da empresa, que, virou bagunça, vamos segurar o povo, não é isso? Além dele tem que saber a escalabilidade da rede dele, né? Não só da rede dele, mas também dos serviços que a empresa distribui, ele tem que saber como proteger os dados dos clientes. Então, tem ali uma dança, né, que a gente fala, porque existem os profissionais que precisam fazer a escalabilidade dessa rede e existem os profissionais que precisam, ao mesmo tempo, proteger os dados de invasão, de funcionários que estão fora da empresa e estão acessando com computadores extremamente desprotegidos. O que mais tem é o pessoal que não tem nenhum antivírus, né? Só tem passa lá um Avast e como chama? O Seclear, né? Passa o Seclear e o Avast.
É padrão, né? De todo mundo para dar uma. Ah, eu estou seguro, né? Eu já ouvi isso. Ah, eu estou. AVG, Avast e o Seclir, né? Eles limpam alguma coisa, eles fazem alguma coisa útil, ou é muito mais proteção mesmo? Raramente fazem ou não? O CCleaner, na verdade, ele é um limpador de registros, né? Ele é mais para dar uma limpa, como que fala? Uma espanada ali nos arquivos que não temporários, vamos dizer ajeitada assim. Na carga, eu falo. Ajeitar, é isso mesmo, exatamente. Agora, você ter um antivírus, mesmo que ele seja gratuito, já é algo bom. Eu nunca confiei, cara, nunca. Ok? Mesmo que seja um Avast, você citou aí alguns, Avast, mesmo que seja o AVG, tá? Ou Kaspersky, o que acontece? Já é uma coisa boa. Isso que ele esteja ativo, né? Tá? Porque o que acontece? Muita gente hoje nessa pandemia aí acaba que desativando por causa de algum sistema que vai instalar, ou mesmo de algum joguinho que vai jogar, do Free Fire da vida, né? Baixou lá paralelo da internet, lá de algum site, e acaba desativando só para poder instalar. E isso tá errado. Eu vi, aproveitando até, o que o pessoal tem muito, é aquele que separa o arquivo. Já lembrei de umas coisas aqui, tô colocando os caras aqui na forca aqui, ó. O torrent também é muito perigoso, né? Sim. O torrent ele é muito perigoso porque os arquivos eles podem vir com malware junto. Tá? Quando a gente fala de malware, a gente fala de vírus, a gente fala de trojan, a gente fala de um spyware, de um adware, que são categorias de malwares que podem, desde simplesmente apagar o arquivo do seu computador, até, por exemplo, ter o ganho de acesso ao seu computador e ele controlar o seu computador inteiro. Então, abrir a gaveta do CD, tá? Capturar a sua webcam, capturar as teclas digitadas, que é no caso do Keylogger, ou no caso do Screen Logger, que ele vai pegar a tela do seu PC e vai tirar um print da tela, tá? Então, hoje cada dia existe uma vulnerabilidade nova, tá? E que nós temos que estar preparados, sim. Esses invasores aí, como a gente está falando, né? É legal que hoje tem muito. Aí acho que os dois podem me ajudar a responder isso daí. Essa história que tem agora, que esses caras que entram na máquina e pegam os dados da empresa, eles mandam um e-mail que você tem que pagar $1.000 lá, ou não sei quantos. Como que é a moeda lá? Eu esqueci agora a moeda. Bitcoin, tantos bitcoins, para você recuperar todos os dados da empresa, senão a gente vai deletar, colocar na nuvem, sei lá, alguma coisa. Isso começou a acontecer muito, né? Isso interfere também no hardware também, ou Vanderlei? É por causa do hardware? Ou não? Na verdade, pelo hardware, é muito difícil você pegar alguma coisa desse tipo, tá? De você comprometer o hardware com um vírus. Tá? Antigamente tinha alguns vírus em assembler que dava para você comprometer principalmente a BIOS do computador, mas hoje em dia é mais difícil. A maior parte desses vírus, eles são todos programas e eles estão criptografando os teus dados no disco, tá? Eles criptografam seus dados no disco, pedem resgate em bitcoins e muitas vezes, eu vou ser bem sincero, eles não têm a chave de acesso. É criptografado em 1024 bits e não tem a chave de acesso para retornar os seus dados de novo, tá? É só para você pagar e fique feliz de ter tido dinheiro para pagar, porque você não vai ter os dados de volta. E fora o antivírus, tem uma ferramenta que também é muito boa de você usar, que se chama Bom Senso, tá? Então, a pessoa assim, ó, não clica em qualquer coisa que eles estão te mandando pelo WhatsApp, não clica em qualquer coisa que eles estão te mandando por e-mail, tá? Gente, não usa software pirata, tá? Você imagina só, se o cara conseguiu quebrar ele para ele rodar sem serial e sem você pagar, imagina o que vem anexado nele para ele fazer no seu computador, tá? Eu falo isso para a galera, eu falo isso para os alunos, falo, gente, não tem almoço grátis, né, que se chama o texto, não existe almoço grátis. Então, se o cara está te dando software para você ficar usando de graça,
ele está te cobrando alguma coisa, ele está usando a sua máquina como robô, ele está roubando dados do seu computador, ele está querendo criptografar o seu HD, tá? Teve uma prefeitura de uma cidade aqui, cara, a prefeitura perdeu tudo. Eu não lembro que cidade que é, a cidade é pequena, e o cara pediu 1.500 bitcoins de resgate para a prefeitura para descriptografar. O cara falou que ele não tinha nem equipamento no valor disso na prefeitura, entendeu? Eles perderam tudo. Agora você imagina uma autarquia pública com um profissional desse que deixou uma coisa dessa acontecer. Sem backup. Sem backup. Exatamente, pegando o gancho aí, exatamente isso que eu ia falar. O backup é extremamente importante, entendeu? Você estava falando do hardware, existem técnicas de invasão que acessam os registradores lá do processador, que aí sim eles influenciam no hardware, tá? Mas, que nem o Vanderlei falou, realmente, malwares que ataquem o hardware, hoje já é um pouquinho, vamos dizer assim, menos comum, tá? Mas nada que a pandemia da vida, com o pessoal sem o que fazer, né, consiga... Eu vejo muito esses grupos não, depois você fala. Só aproveita. Eu lembrei agora que essa pandemia, todo mundo em casa, com o celular e com o computador, às vezes pegou o computador da empresa para ir para casa, e o computador bom, e o cara clica naqueles, como que é? Café Três Corações está te dando uma cafeteira, sabe, sei lá, não lembro o nome daquela propaganda que tinha, e rouba um monte de dados do cara. Toda hora você tem que ficar avisando, cara, isso aí é vírus, isso aqui é vírus. E a hora que eu me espanto muito, eu sei que você tem os grupos, e tem gente dentro de grupo que é pessoa esclarecida. Mas como veio pela internet, muita coisa é verdade, né? Quando chega pela internet, né? Se chegou pelo WhatsApp, então, é verdade, né? Comum. Né? E a gente fica meio preocupado na hora que o profissional pega. O fake news chegando pelo WhatsApp é verdadeiro, né? E a hora que o cara clica e invade a empresa, pega tudo, aí o cara fica... fica aquela cara assustada, assim, troca a senha, né? A senha 1, 2, 3 não pode mais? Não, nunca pôde. Nunca pôde, na verdade. Nunca hoje pôde. tem não muito... Não é 1, 2, 3, não é 1, 2, 3, 6, 5, 4, né? Inverte, né? Vai e volta, Du, né? tem programa específico para ficar achando esse tipo de senha. Sim, existe ela quebra uma senha numérica apenas, de 6 dígitos, em coisa de 15 minutos, 20 minutos. Sim. Com pouco poder de processamento. Tá? Tem muita conversa. Tem uma cartilinha que para as pessoas que são um pouco mais leigas nessa área, do CERT, que ela está num sitezinho chamado cartilha.cert.br. É tipo um gibizinho mesmo, tá? É muito fácil de entender e fala as boas práticas para segurança, para você não pegar um malware. O Lucas Alcântara, eu vi aí que ele falou sobre spam também, isso. E aí, muito na moda. Continua na moda. Só uma boa noite, enquanto você está falando aqui, ó. A Janaína Guilherme deu boa noite. O Penha, Fernando Penha Júnior, a Letícia, tema bacana. Aqui o Fernando que falou que é legal, é o bom senso, é fundamental. O que o Vanderlei falou, né? O pessoal está perdendo isso aí. Clique em qualquer lugar. Muito bom ouvir. Gente boa falando. A Inês deu um oi para a gente aí. E aqui, ó, o spam que o Lucas falou. Legal. Continua, que eu aproveitei. E nessa cartilha fala tudo que a gente falou até agora de segurança, desde os malwares que a gente falou, de vírus, do que é um firewall, uma linguagem bem legal do que a gente está falando aqui mesmo, a linguagem que a gente está batendo esse papo aqui. É interessante para o pessoal que está na pandemia buscar um pequeno conhecimento para ter esse bom senso que o Vanderlei falou. Que seja um pouco conhecimento só para poder ter as, vamos dizer assim, boas práticas do acesso à internet. Isso. Boas práticas do acesso à internet. Ponto. Eu acho que é bacana. Esse NIC-BR, Edu, ele é do Comitê Gestor de Internet do Brasil, tá? É eles que cuidam dos incidentes de segurança que acontecem na rede de internet do Brasil, tá? Então, todo comunicado de
Por exemplo, esses ransomware que está acontecendo aí, que está pegando bastante empresa, quem cuida disso daí é esse NIC BR, né? Que é atrelado ao serviço de internet do Brasil aqui. O que é o ransomware aí? O que é que você falou aí? O ransomware é um tipo de vírus. Não é o Hansels Banda, não. Tá? É o ransomware. Eu era fã deles. Não é o ransomware. O ransomware é aquele vírus que criptografa o teu HD e coloca aquela mensagem de resgate no seu computador. Chama isso. Legal, pessoal. Você já pegou, né? Você lembra aquela tela preta com cadeado na frente? Você dançou? Eu tenho backup para isso, gente. Nossa Senhora. Então, mas a maior parte do pessoal de casa não lembra de fazer backup. Tá? Eles não lembram disso. Eles compram um baita de um computador, às vezes, compra com 2 HD, com HD sólido, com punhado, gasta 20 mil reais no computador. E não pega um HDzinho externo de 200 reais e faz backup das fotos, dos arquivos. Aí o cara pega um vírus, ou uma coisa assim, não é nem vírus. Cara, HD tem tempo de vida. HD mesmo, o mecânico, ele tem tempo de vida. Ele morre. Na boa, ele morre. Então, se você não tem backup, você perdeu tudo. Já era. Então é bom lembrar o pessoal, não adianta ter um SSD, esse muito bacana, de 1 tera, e o backup ser no HD de RPM, então. Não. Né? Então, o ideal é que ele tenha um outro disco, ele tenha um outro lugar que ele faça backup. Hoje em dia, é muito comum você ter um espaço na nuvem para você fazer um backup. É seguro porque ele é replicado. Então, a chance de você perder um dado na nuvem é 0. Tá? Vou aproveitar para você explicar. Gostei de... Você vai continuar esse tema. Mas você falou da nuvem e o pessoal se perde com essa palavra de nuvem. Se chover, a nuvem vai embora? É aquela pergunta que eu já ouvi um monte de vezes. É assim, o que é esse dado na nuvem? Como ele separa, ele é fragmentado, ele tem uma segurança. Puxa essa defesa só para gente que... Tem um monte de gente que perguntou para mim já. Eu já ouvi isso, gente. Se chover, eu falei, gente, juro que vou ter que responder. Você fica assim, então, Vanderlei, responde para mim poder repassar para o pessoal. A nuvem é uma imagem simbólica da internet. Tá? Ou seja, é um espaço amplo, onde tudo está, você não sabe onde. Vamos dizer assim, é levado pelo vento. Né? Então, o que você tem? Você tem dados em grandes servidores, de grande porte, tá? São máquinas assim que a gente não está acostumado a ver na nossa realidade aqui. A replicação dela é constante, ou seja, você não está com os dados num único lugar, esquece isso. Os seus dados estão em vários lugares diferentes, em várias posições do globo. Tá? Eu não estou falando a nível de Brasil, nem a nível de Ribeirão Preto. Os seus dados, cara, podem estar na China, pode estar na Europa, podem estar nos Estados Unidos, podem estar no Oceano Atlântico. Afinal de contas, a Microsoft está com uma nuvem embaixo d'água, tá? No fundo do mar, para refrigeramento. Tá? Então, os seus dados estão realmente num lugar seguro. Tá? O importante é que você mantenha esse lugar seguro, você não compartilhe links com pessoas que você não conhece, que você não tenha uma senha simples. Quando o Bruno fala de ter uma senha complexa, cara, caracteres maiúsculos, caractere minúsculo, caractere especial, número... Tem site que gera senha, né? É até legal Tem site que gera senha, aí você coloca a quantidade que você quer. Pega aí uns 15, 20, tá de bom tamanho. Vou ter que digitar isso, cara, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? O que eu faço? Faço assim, ó. Eu tenho um arquivo de senhas, mas é um arquivo também criptografado. Então senha, eu tenho... né? Senha também, né? Mas qual que é a ideia minha? Eu sempre tenho que estar zipado, esse meu TXT, ele está zipado com uma senha que eu achei lugar. E mesmo aquele gerador de senha grande que tem, eu vou lá e coloco umas letras no meio ainda e dou Ctrl+C, Ctrl+V e guardo em algum lugar para mim ter. O negócio fica enorme, fica com 40 caracteres. Então, letra maiúscula, minúscula, caractere especial, hashtag, sei lá o quê. Então, para ter uma resposta. Aproveitando, vou levantar mais uma lebre aí. Eu não sei qual dos dois me responde. Vai dos dois aí. Áudio ligado. Vê aí, ó. Pessoal, o Windows Defender aí do Fernandão? Tá legal ou não? Quer responder também? Pode responder os dois, um complementa o outro. Vai lá, Bruno.
Só explicando um pouquinho aqui, se você tiver o Defender ativado, legal. Hoje, o Windows Defender do próprio Windows, da própria Microsoft, ele melhorou muito. Tá? Antes existia um meticismo em relação a ele, devido a ele não pegar algumas ameaças, ele não consegue ali pegar uns vírus mais complexos, vamos dizer assim, mas hoje ele melhorou muito e se você tiver ativo, legal. Agora ele fez a pergunta ali que se vale a pena investir em um antivírus pago. As empresas, sim. Os usuários não têm necessidade, porque nós temos aí antivírus que são excelentes no mercado, gratuitos, e que suprem bem a necessidade do usuário final, que é o usuário ali que está trabalhando dia a dia. Comigo. Até olhei aqui, o Defender, no momento, ele tem inclusive um firewall embutido nele. Né? Então, ele faz uma pequena filtragem de pacotes, ele já até te ajuda realmente na defesa. E como ele é desenvolvido pela própria Microsoft, a funcionalidade dele com o sistema operacional e com o pacote da Microsoft é um pouco melhor, entendeu? Então, ele tem um escaneamento melhor nesta parte. Talvez programas de terceiro, ele ainda tem algumas falhas e um antivírus externo seja um pouco mais confiável. Só que um antivírus externo, ele também vai te ocupar mais processamento e mais memória que você não precisaria no momento, tá? É aquele negócio, alia ela ao bom senso e o Windows Defender vai te ajudar muito bem no momento, assim, grandemente. Gente, vocês estão falando, eu estou vendo aqui, e eu fui lá, para não passar vergonha, eu fui olhar meu Windows Defender aqui, aí apareceu, está ativo, está atualizado. Eu falei, será que eu estou falando com os caras e eu não tenho isso? Aí eu abri aqui, tá tudo ok, estou tranquilo, estou bem. Posso continuar falando com vocês. Pode continuar. Não, às vezes a pessoa pega, capricha no antivírus, capricha na senha do e-mail e vai lá no roteador dele e coloca a senha do telefone da casa. Puta. Tá? Deixa lá aberto 100 IPs no roteador dele, dentro de casa, trabalhando remoto, e o vizinho usando a rede dele na calçada. Tá? Cara, isso daí é uma falha de segurança, assim, enorme. É o mínimo que um profissional de TI aprende, é como configurar o próprio roteador da casa dele para ser no mínimo seguro, tá? É aquele negócio, despende aí uns 40, 50 contas aí, chama um cara de TI, fala, olha, aqui em casa eu tenho 2 computadores, eu tenho 3 celulares, a minha Smart TV, eu quero que você configure o meu roteador para minha casa, E o cara vai fazer um serviço legal para você, ele vai deixar a tua rede filezinha, cara, funcionando muito melhor. Mencionada certinho, com repetidor ou não, se precisar, né? A gente às vezes ele vai fazer esse dimensionamento. Faz essa medição. Só inteirando um pouquinho mais, eu acredito assim, que até nessa pandemia, se a pessoa ela consegue invadir assim, o sistema da minha casa, logo ela também vai invadir o sistema da empresa que eu estou tendo os dados dela ali. Então é interessante realmente, que nem o Vanderlei falou, contratar um profissional que seja liberal, autônomo, um técnico ali que cobra esse pedir uma assessoria, né? Pedir uma assessoria, né? 120, 180 reais para deixar o teu roteador, a tua rede segura, entendeu? Que às vezes o profissional que cobra barato também, ele não tem a capacitação de um profissional também. Para esse tipo de coisa, você não chama uma pessoa que não tem conhecimento. Tá? Não chama o cara que aprendeu no YouTube, não, para poder fazer esse tipo de coisa, que você não vai ter o serviço que você realmente precisa ter. Tá? Às vezes, esse negócio é bacana falar de preço também, que às vezes você tem que chamar uma empresa, porque você é uma empresa, e você precisa de uma empresa te atendendo. Você não precisa de um menino que... Gente, eu sei, pode aprender no YouTube, pode aprender remotamente, ele pode ser aprendado, pode, mas a chance do tanto de seguro, de dados que você tem, de produtos que você tem, e alguém invadir porque o moleque colocou admin 1, 2, 3, é muito fácil também, né? Ele faz tudo certo, mas a segurança do Bruno, ele coloca admin 1, 2, 3, né? Existe a diferença entre você aprender EAD, né? Você aprender remoto, tá? Então, por exemplo, quando o aluno ele aprende
remotamente, que a gente fala de síncrono, né? O aluno ele está tendo basicamente uma consultoria daquilo que ele está vendo ali. Então, esse tipo de aluno, o que acontece? Ele tem um ganho maior no conhecimento dele, ele vai ter um aproveitamento, ele vai sair um profissional melhor, tá? Porque ele tem alguém ali ao vivo falando com ele, igual a gente está agora, né, Edu? Entendeu? É um ganho de conhecimento muito legal. E está acontecendo exatamente o que acontece aqui. O pessoal está perguntando e a gente está respondendo. Né? A gente está na hora. É legal, exatamente. Então, o que acontece? Esse tipo de profissional que tem que atender a tua casa. Esse tipo de profissional que tem que atender a tua empresa. Né? Isso é legal isso aí que você falou, já até aproveitando. Agora que a gente está nesse período de pandemia, a gente começou a dar aula remotamente, a gente teve o começo aquelas agruras, aqueles desesperos. Hoje a gente se estabilizou muito bem. Sei lá, eu percebo que o nível da aula remoto ele ficou mais alto. Eu achei que eu estudo mais, eu me preparo mais para dar no mínimo 2 horas de aula só eu falando. Só eu passando conhecimento, só eu passando. E o resto das aulas, eu dou mais 2 horas. Ou o aluno vai estudar assíncrono, não sincronizado comigo, sim, fora de sincronia comigo, ele vai poder criar atividade. Mas síncrono é 2 horas. Gente, você montar uma aula de 2 horas síncronos, você passando conhecimento, eu estou falando com 2 professores que fazem isso todos os dias. Gente, é bem pesado. E, ao mesmo tempo, quando acaba a aula, eu saio assim feliz, cara, sabe? Puxa, deu certo, né? O que eu queria passar, eu ainda tinha até mais um exercício para passar ainda, que se o aluno quisesse, ainda pegava, né? Às vezes tem isso, porque você se preparou tanto, você estava tão com a faca no dente hoje, que a aula é bem mais gostosa até, porque sendo presencial, a gente tinha um time o aluno vai no banheiro, você não vê mais o aluno ir no banheiro, né? É assim, você está falando ainda e as pessoas estão conversando com você. Se o aluno saiu e foi no banheiro e voltou, a aula continuou e não teve nem aquela interrupção, né? É legal, sei lá, eu gostei do remoto, sangue no zóio, que eu falo, né? Começou, né? Du, eu sou suspeito para falar, porque aquele negócio, no começo, todo mundo achou estranho. Tá? Todo mundo. Só que depois, quem pegou o jeitinho com a coisa, gostou muito. Por quê? Porque é o seguinte, o aluno que está ali participando, ele está interessado. Tá? É que nem você falou, se você for meio preparado, cara, esquece. Tá? Eles estão te cobrando muito mais no remoto. É que nem a gente falou, não é EAD, cara. O material não está lá para você ir lá ver. Não, o professor tá depois. E o cara te interrompe e te pergunta mesmo, tá? Então é aquele negócio, quero saber isso, quero saber aquilo. Não tem a distração da sala de aula, tá? Não tem mais aquele negócio assim, o cara tá passando atrás da cadeira e dando tapinha na cabeça, assim, ó. Não tem mais disso. Então o cara tá ali na aula, na boa. E com as ferramentas que tem hoje em dia, cara, dá até para tornar a aula participativa. Tá? Eu conheço gente que deu aula de Office, participativa, os caras editando documentos do mundo ao mesmo tempo. Na minha área de desenvolvimento, a gente consegue trabalhar em modo que a gente chama de colaborativo. Né? Então a pessoa consegue programar junto com você. Você vai lá, você começa o código e fala assim pro aluno, cara, continua aí. Como assim? Joga o link pro cara, programa aí, programa assim, junto com o outro, faz assim. Então dá sim, cara, ficou legal. Ficou uma parte. Tem uns alunos que. Né? Tem uns alunos que assustam comigo, que eu sou o divide a tela, né? Compartilha a tela aí. O aluno, se tava lá só à toa, tava lá só com a câmera ligada, ele assustou, vou ter que mostrar a tela? Vai mostrar a tela. Vamos fazer junto, eu e você. Aí o Teams, que é a ferramenta que a gente usa, ele dá acesso a entrar no computador da pessoa, né? Gente, eu acho isso super bacana. Antigamente a gente conseguia fazer isso em rede fechada, lá no Blue, que tem lá no Senac, lá, o Blue, como chamava ele lá? O Blue? O Blue Lab. Você entra na máquina do aluno, às vezes para mostrar alguma coisinha, mas aí você levantava e ia lá e já fazia ao vivo. O Lucas está dando risada, porque o Lucas é um desses alunos que eu dou susto nele, né?
Se ele está na minha aula, eu falo, Lucas, vamos dividir a tela. Ele está rindo, porque ele sabe que eu pego no pé dos caras que estão na minha aula. E Que é gostoso. Fala, gente, vocês vão apresentar trabalho para a gente. Antigamente era na sala de aula, o cara ia lá na frente para expor, né? Agora eles põem pelo Teams. Aí você pergunta para o aluno, e aí, como é que foi? Ele fala, cara, fiquei nervoso do mesmo jeito. Ninguém estava me vendo, mas eu fiquei nervoso do mesmo jeito. Então, Mas parece que não. Eu acho legal porque, por exemplo, é a mesma coisa que você pegar no mouse do aluno lá presencialmente, né? E falar, olha, é aqui que você clica, é lá que você clica, não é aqui. Se você quer configurar isso aqui, é desse jeito que você vai configurar. É dessa maneira que você vai fazer. Então, se torna tão rico quanto o presencial. Eu acho que, olha, eu arrisco dizer que tem horas, depende do assunto, é até muito mais rico, porque Sim. O aluno, ele se sente mais até protegido, porque ele fala, cara, ele está falando comigo. Ele parou a aula para entrar na minha máquina e mostrar para mim. Todo mundo está vendo o que você está fazendo, mas é legal que o aluno, eu já percebi que os alunos ficam, obrigado, professor, porque ele se sente mais importante na aula até, ele se sente mais acolhido na aula. Eu acho bacana, eu gostei dessa... eu falo que eu vou fazer umas aulas ainda, mesmo presencial, vou usar o Blue Lab, vou entrar na máquina do cara para o cara saber que, opa, tô aqui, cheguei. Né? Tô dando uma olhadinha no que você está fazendo. Fazendo aí, para dar um susto nos caras. É super bacana. E essa parte de segurança, eu vou puxar aqui um papinho, a gente está caminhando para o final aqui, eu vou puxar só essa parte você falar, e eu vou falar um pouquinho dos cursos. Todos esses cursos, esses que a gente está falando, gente, eu vou dar tudo que a gente falou, as empresas têm que ter hoje, ó, é uma receitinha de bolo, não é porque o Senac dá esse curso, não, mas é o mínimo que as empresas vão ter que ter. E eu queria que vocês dois me ajudassem nisso. Todo profissional hoje vai ter que ter um básico de computação para saber explorar toda a ferramenta de Windows e do pacote Office. Vocês concordam com isso? É a primeira... Sim. É um start, né? Esse negócio. O cara tem que saber manusear o computador. Ou seja, ele tem que saber pelo menos lidar com o Windows, ligar a câmera dele, né? E usar o pacote do Office, uma tabela... Desculpa, uma planilha eletrônica, um Excel, usar um editor de texto, Word. Cara, usar o Outlook para poder configurar um e-mail. Nem cheguei no Excel. Eu só estou dando que todo mundo tem que ser o básico. Aí, quando eu estou falando, agora eu vou falar um pouquinho, puxando para a área de vocês, que são professores que vão criar essa segurança dentro da empresa. Formação de servidores. É um curso que é esse daí, criar essa base para ser acessada, para ser loja virtual, como que vai ser esses sistemas, né? Eu acho que esse aqui é bacana, uma formação de servidores. Outro que eu achei bacana, que é legal todo mundo ter aí, a empresa vai ter que direcionar fluxo para isso, vai ter que ter um HTML, CSS, para criar um site bem informativo, estruturado, uma loja virtual para pequenos negócios com WordPress, né? Uma segurança de servidores Windows, uma segurança de servidores Linux, também vai ser importante os profissionais terem nessa empresa, né? O administrador de redes, esse profissional capacitado, né? Isso chama até, além de ser uma formação também, puxa aqui a certificação CCNA, né? Essa parte é fundamental também, né? Já chama o servidor formação Cisco CCNA, né? Seria isso, né? A formação, além de tudo, no final, você pode tirar uma certificação. Hoje, na área de TI, a certificação, principalmente na área de segurança e redes, é primordial você ter pelo menos uma certificação. E a Cisco CCNA é uma delas. Esses cursos que você falou, não adianta só a pessoa ela comprar o SSD, ela tem que saber montar o SSD, ela tem que saber instalar o sistema operacional no SSD, fazer ele funcionar, tá? Não adianta só o cara, ele entender lá, que nem nós estamos falando sobre o roteador, né? No curso administrador de redes, ele vai aprender toda a parte de instalar um roteador, configurar um roteador direito, configurar, por exemplo, fazer um firewall, instalar um firewall, tá? Privilégio. Isso, privilégios. Na parte do técnico de informática, nós ainda temos, por exemplo,
o monitoramento de uma rede que é importantíssimo, do tráfego de rede, que a gente estava falando sobre aquele fluxo de dados que você estava comentando aí, com MRTG, com PRTG, e aí nós temos toda essa parte do IPS, IDS, como configurar um proxy, tá? Como administrar uma rede, como planejar uma rede, e é aquilo que o Vanderlei falou também, como planejar o seu hardware, escalar o seu hardware direito. O negócio que o pessoal... Escalar, né, o seu hardware, né, planejar, configurar o hardware ideal para aquele tipo de trabalho, tá? E às vezes até pensando em demanda futura, né? Em quanto tempo esse hardware vai trabalhar para mim, na minha empresa, quanto tempo ele vai ser útil para mim. E lembrando que todas essas profissões, o cara não necessariamente precisa trabalhar com uma empresa, ele pode trabalhar para ele mesmo, dando consultoria, fazendo desenvolvimento, que nem você citou aí a parte de HTML, CSS, né, a parte do técnico em informática. O cara não precisa necessariamente trabalhar para alguém, ele pode prestar serviço para todos eles. Tá? Em casa sem ver ninguém, né? E hoje, gente, o profissional de TI está sendo caçado, assim, de monte. Os caras estão procurando no mercado, porque toda empresa acabou, assim, indo para home office momentaneamente. Algumas vão ficar em home office permanentemente. Eu li esses tempos atrás que a Holcim de Cimento, ela vai ficar apenas com o escritório de São Paulo. Os outros todos vão ficar home office. Tá? Banco do Brasil, Banco Itaú, vão destinar de 20% a 30% para home office. Então, o profissional de TI, ele vai ser mais requisitado do que nunca para escalar equipamento, para montar a configuração de equipamento, para fazer segurança de rede e para poder projetar, né, essa parafernália toda de equipamento que a pessoa precisar para trabalhar em casa. Deixa eu só aproveitar, eu lembrei de um negócio que a gente confunde muito aqui, a gente se perde, é legal isso aí a gente falar até, que é assim, ó, quando a gente fala de Linux, né? Vou puxar um papinho de Linux aqui, rapidinho, tá acabando o tempo, só para vocês ficarem. Mas é assim, geralmente as empresas estão rodando todos os seus servidores em Linux. Quando há aquela demanda grande, eles virtualizam tudo e aí começa a você ter acesso. É isso, né? A gente pensa que Linux é instalar o Ubuntu em casa lá, na sua máquina e ver um Windows diferente, né? O Linux é o que mais roda em banco, em cartão de crédito, em G1, todo que é lugar. Por trás de tudo, o back-end, o backstage mesmo, é Linux, né? É uma coisa que o pessoal confunde muito, né? Que eu vejo no final aqui tudo Windows, só está rodando. Mas tudo que dá acesso a mim é Linux, não é isso? A maioria dos servidores enfim, rodam Linux, que nem você falou, né? E hoje, não só os servidores, tá? Mas também as pessoas estão procurando o Linux para usar em casa, né? E como você falou, no backstage, lá no back-end das coisas, roda Linux. Então, por exemplo, hoje o profissional de TI, ele não deve se assustar com o Linux. O básico que ele deve saber é o Linux. E não só... Exatamente. É saber os comandos, saber como que você configura o Linux, saber, por exemplo, fazer um script em Linux para automatizar uma tarefa dentro do Linux. E hoje, então, assim, o governo tem muito Linux, tá? O governo... Software livre, O governo roda software livre. Muito. O Paraná, por exemplo, nem nas prefeituras tem mais software pago. Tudo, o Distrito Federal também. É muito software livre. Federal não também, mais... a maior parte é Linux. Linux não é mais Windows, não. É bacana isso. A própria Microsoft está fazendo uma parceria, digamos assim, né, e desenvolvendo hoje softwares, desenvolvendo soluções que confrontem Windows e Linux. Tá? Esses dias alguém brincou, eu vi a brincadeira eles falando que agora é tudo irmão, né? Por causa Se não me engano, tem uma versão do SQL Server, que é da Microsoft, que roda no Linux. Entendeu? Existe essa integração entre eles. Quem não conhece, é um servidor de banco de dados.
Aí, ó. Tá vendo que eu peguei a meia cola só? A maior parte dos servidores web disponíveis hoje, são todos eles, o back-end deles é Linux. Sim. Tá? É sistema operacional Linux. Só uma dica, né? Aquele negócio, a turma às vezes quer instalar em casa o Linux porque é mais seguro. Gente, o sistema operacional que você não sabe configurar, ele é tão inseguro quanto você entregar a senha do seu computador para a pessoa mexer. Tá? Então use Linux ou use Windows, mas saiba aquilo que você está fazendo. Tá? Configure direitinho. Tá? Ou chame um profissional que deixe ele configurado redondinho para você usar. Sim. Gente, ó, tá acabando a live. Eu queria deixar aqui 2 palavras. Fala alguma coisa, Vanderlei, e fala outra dessa segurança. E onde que eu acho vocês, se vocês querem disponibilizar redes sociais para tirar mais dicas de vocês, fica à disposição aí. Já tá acabando a live. Depois a gente dá uma fechadinha, um tchau para todo mundo aí, ó. Assim, gente, a única coisa na parte de hardware vendedor de loja não vende para você equipamento que você precisa. Procura um cara que entende. Tá? Leva a sua necessidade para uma pessoa que tem esse conhecimento para levantar para você, tá? E o lugar mais fácil para mim achar é no LinkedIn, tá? É onde eu dou as minhas dicas de informática, de segurança, de alguma coisa de equipamento, ou de alguma coisa de programação, principalmente, tá? Na onde você me acha. Oh, legal. Qual que é o endereço? LinkedIn, Vanderlei Leal? Vanderlei Leal. Vanderlei Leal. Ah, beleza. Bruno, você? O Bruno, ele tá no servidor ali, gente. Se vocês repararem, ó. Só que antes de acabar, Silvio Santos, tudo bem? Mas é lógico que sim, é lógico. Eu não podia acabar a live sem ouvir a voz do Silvio Santos. O Bruno, ele é um professor fantástico e ele brinca muito com a voz do Silvio Santos nas aulas. Os alunos adoram ele. Eu só queria fazer essa piadinha mesmo. Continua aí, passa suas redes sociais, que você é muito competente. Dica: segurança é primordial, seja ela na Covid-19, seja ela fora. Segurança da informação não é só computação, é também desde a informação no papel até eletrônica, digital. Então, vamos ter que prezar por essa segurança para fazer um país mais seguro e com leis melhores também para proteger os nossos dados, né? Vocês me encontram muito fácil lá no linkedin.com/Bruno de Campos Dias, ok? Bruno de Campos Dias, você aonde no LinkedIn? Isso, Bruno de Campos Dias. Tem um monte de coisa lá. Aí vocês vão descobrir os dois, eles bastam bastante informação. O Vanderlei escreve bastante texto, o Bruno também. Então, gente, procure no LinkedIn. Esses caras são muito bacanas. Eu só quero agradecer a essa live que a gente fez nesse mês de julho da área de informática. Virando agora agosto, a gente vai ter umas lives sobre certificações. Eu vou falar com o pessoal da certificação Furukawa, Cisco e Oracle. Então, aguardem essa live que a gente vai ter. E a gente vai ter aqui umas lives de programadores. Vão aparecer uma programadora aqui que eu vou dar uma cutucadinha nela aqui, só para dar um oi para ela aqui, ó. A Letícia, nossa programadora mobile aqui, apareceu. Então, ela vai participar no mês de agosto também de algumas lives aí. Vou falar sobre programação. Então, a gente vai continuar com algumas lives aqui no Senac falando de outros temas e vai aparecer outros temas. A gente sempre vai estar criando esse canal aberto que a gente fez com vocês. Eu quero só agradecer. Cuide-se, usem máscara, álcool gel, sabão. E um abraço para todo mundo. Só mais um. Dá um tchau, Silvio Santos. Mas olha só, tchau para todo mundo. Abraço, gente. Tudo de bom. Fica até aí, até amanhã. Abração. Tchau, tchau, Vanderlei. Obrigado por tudo. Obrigado, Bruno. Tchau. Fica mais um pouquinho. Eu vou fechar lá. Demora.